Síntese do currículo do terceiro palestrante. O senhor Dani Zaredini é doutor em Geografia, mestre em Geografia, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e professor adjunto 4 do Departamento de Relações Internacionais. Convidamos o senhor Dani Zaredini para ministrar a palestra com o tema Geopolítica do Oriente Médio. Permissão, comandante. Boa noite. Primeiro, meu agradecimento ao comando, aos demais comandantes aqui presentes, minha saudação, falar da minha alegria de estar aqui com os senhores e com as senhoras, para falar de um tema extremamente importante, impactante e que nos afeta diretamente no nosso dia a dia. Falar de Oriente Médio não é uma situação ou um objeto simples. O cérebro humano é um órgão que busca um estado homeostático. O cérebro humano busca, como qualquer outro órgão humano, formas de preservar sua energia. E compreender o Oriente Médio não é preservar a energia. Então, as buscas por respostas, soluções ou compreensões que são muitas vezes homogeneizantes, simplistas e que agradam o nosso cérebro, não funcionam. Então, o meu esforço nessa noite é de tentar fazer uma travessia com os senhores e com as senhoras, tentando mostrar, de uma maneira ampla, mas ao mesmo tempo profunda e qualificada, o que vem a ser o Oriente Médio e a sua relevância para a geopolítica mundial. Esse é o planeta Terra e a distribuição dos recursos gera na sociedade humana disputas profundas. Muitas vezes a bondade humana ela encontra um limite e esse limite se chama escassez de recursos. A distribuição muitas vezes desigual dos recursos gera conflitos. E como nós podemos ver nessa bela imagem da NASA, a Terra é formada por áreas com muita biodiversidade, água, terras raras e outras terras sem muita água, seca, mas com muito petróleo. Terras bem, vamos falar assim, em terras longínquas também encontramos muitos recursos, mas em outras regiões também a ausência desse recurso. Quando a gente pensa a presença humana, já é um outro quadro. Nesse quadro nós vemos como que essa realidade e a ocupação humana se manifesta na presença da crosta terrestre. Então, ao vermos a ideia do que é uma potência, é a capacidade de trazer luz à crosta terrestre. É muito impressionante observar os Estados Unidos. Estava conversando com os discentes do CESP semana passada, do CEGESP na semana passada, sobre como que a iluminação de determinadas cidades, determinados estados, revela o seu desenvolvimento econômico, político, social. E observar os Estados Unidos, observar a União Europeia, observar o Japão, a parte mais oriental da China, a Índia em crescimento, a costa brasileira, isso revela muito daquilo que cresce e daquilo que ainda está por crescer. As zonas mais escuras, o Saara, o Amazonas, o Congo, mas as áreas também de desenvolvimento que estão por toda parte. Aqui nós vamos trabalhar esta região do mundo. Regionalizar é uma prática geográfica e regionalizar sempre é um ato pessoal. Para diminuir a arbitrariedade desse ato pessoal, o que nós temos que fazer, acho que saiu aqui. Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver. Para diminuir a arbitrariedade do ato de regionalizar, é necessário apresentar critérios. Se nós pegarmos, por exemplo, os ingleses vão falar que o Oriente Médio seria isso mais o Afeganistão. Se nós pegarmos, por exemplo, os franceses que chamam essa área de Oriente Próximo, Proche-Orient, eles vão pegar basicamente a Turquia, a Síria, o pedaço aqui da Jordânia, Egito, Líbano
e Israel, seria o Oriente Próximo. Mas nós vamos trabalhar com a ideia de um Oriente Médio que possa concentrar 3 dinâmicas principais. Uma dinâmica geográfica, uma dinâmica que é política e uma dinâmica que é cultural. Então, nesse caso, quando a gente observa o que nós vamos trabalhar como Oriente Médio, nós vemos que ele tem uma característica geográfica que é impressionante. Essa área é a conexão daquilo que Mackinder chama de World Island, ou de ilha mundial. Essa terra de transição, essa terra Carrefour, como dizem os franceses, conecta África, Europa e Ásia. Uma zona de solda entre 3 grandes continentes. O centro do passado político, o centro dos recursos mundiais e o centro para onde desponta a nova ordem mundial. Esse é o Oriente Médio. E por que eu avalio essa região como Oriente Médio? Porque aqui nós temos algumas características em comum, como, por exemplo, a maior parte da população é árabe, não é totalmente árabe. 60% árabe. A maior parte da população é muçulmana, não é totalmente muçulmana, mas a maior parte é muçulmana. Existe uma contradição, água e petróleo. Pouca água, muito petróleo. Também uma característica interessante nessa área. Então, a presença, né, dos Tauros, Montes Tauros, aqui na Turquia, dos Montes Zagros entre o Iraque e o Irã, a presença do Mar da Arábia, do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, e a presença também do Saara e do Egito, nessa área com o Mediterrâneo, cria quase que uma unidade geográfica interessante que vai blindar razoavelmente essa região. Por que eu não coloco o Afeganistão como Oriente Médio? Porque a relação do Afeganistão está muito mais ligada ao Paquistão, à Índia, à Ásia Central, do que com o Oriente Médio propriamente dito. Em razão da geografia, em razão da história, em razão da cultura, etc. Um negócio aqui é complicado. A maior temperatura que eu já senti na minha vida foi aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. 55 graus no deserto de Palmira, na Síria. E realmente é uma zona marcada por muito calor, por muito litossolo, por desertos, mas também por zonas mais molhadas, mais úmidas, e que geram uma diversidade que muitas vezes nós não vemos essa diversidade no Oriente Médio. Quando nós pensamos em Oriente Médio, pensamos em deserto, petróleo, muçulmano e árabe. E a realidade é um pouco diferente, né? Então, o termo Oriente Médio, ele é relativamente recente. Muitos vão dizer que o termo foi criado por um geógrafo americano chamado Mahan, que o Mahan teria criado o termo Oriente Médio. E existem outras expressões, como eu já citei, que vão tentar definir a região. Oriente Próximo, os franceses, Oriente Médio, os ingleses, mais variações entre Oriente Médio. E por que chamava Oriente Médio? Porque aquela área era um ponto médio entre as Índias e o Reino Unido. E aí chamava Oriente Médio. Alguns aspectos, né? Pensando a região, nós temos 15 países e uma autoridade nacional. Então, Iraque, Irã, Turquia, Israel, todos são Oriente Médio. Eu já falei dos limites lá atrás, todos são limites geográficos. A área, aproximadamente, não, aqui de uma maneira mais certeira, 7.284.000 quilômetros quadrados. Equivale à 6ª maior extensão territorial do mundo se fosse considerado um Estado nacional. Existe uma diversidade de tamanho. O Bahrein é o país menor da região, 2 vezes Belo Horizonte. E a Arábia Saudita, uma área próxima do que seria a Argentina, que é o maior país do Oriente Médio. Aqui, para mostrar um pouco a diversidade de paisagem e de vegetação. Aqui nós estamos no delta do Nilo, verde, muito verde.
Olha como que a paisagem muda dramaticamente. Aqui, delta do Nilo, aqui, canal de Suez e aqui o deserto. Muda dramaticamente. Uma coisa que me chamou muita atenção em Israel, Israel é um país verde, verde. O Negev é deserto. Mas quando se deslocamos para Tel Aviv, Jerusalém, mais norte, Galileia, verde, muito verde. Líbano também, muito verde. Essa aqui é uma outra imagem importantíssima. Quando um amigo europeu vem nos visitar e a gente fala, não, vamos lá para o Rio, vamos para São Paulo, é aqui pertinho. 500 quilômetros, ele quase cai da cadeira. Quase cai da cadeira. As escalas, em alguns lugares do Oriente Médio, são microescalas. Os senhores e as senhoras terem uma ideia, essa região aqui, ó, estão vendo aqui? Aqui é a cidade velha de Jerusalém. 0,9 quilômetros quadrados. 3 vezes o campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Isso aqui é a cidade velha de Jerusalém. Na cidade velha de Jerusalém, em 0,9 quilômetros quadrados, nós encontramos os 3 lugares mais importantes do Islã, do cristianismo e do judaísmo praticamente. O Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações e a Mesquita de Al-Aqsa. E desse ponto eu consigo ver o Mar Morto e do outro lado a Jordânia. Tudo uma microescala, tudo muito perto, tudo muito próximo. Aqui está a Mesquita de Al-Aqsa, aqui está o Muro das Lamentações, aqui está 400 metros o Santo Sepulcro. Aqui uma parte da Turquia, verde. Aqui uma parte da Turquia, já menos verde. Aqui a Síria, onde eu contei que peguei 55 graus, deserto. Não é um deserto de areia, é um deserto de pedra. É um dos desertos mais difíceis de serem atravessados, porque a areia fina, ela facilita para os camelos. Agora, a areia pedregosa machuca os pés dos camelos. O Iraque, com o rio Eufrates. O Irã, que possui uma topografia impressionante. Parece que Deus chegou no Irã e brincou de fazer guache. Então tem uma topografia que é muito acidentada, muito complexa. A Arábia Saudita, com pivô central, um dos maiores produtores de trigo do mundo é a Arábia Saudita. Desaliniza a água e vai produzir trigo no deserto. O Golfo Pérsico, 20% a 30% do petróleo que desloca para o mundo vem daqui, de um pedacinho de água naquela região. O Estreito de Hormuz, o meu Líbano, o nosso Líbano, comandante, e o nosso Monte Líbano, um dos lugares mais lindos do mundo. E mostrando o tamanho, em comparação, o Oriente Médio seria quase que 2 Europas. Essa distorção é porque, como é uma projeção de Mercator, quanto mais para o Polo Norte, mais existe a distorção em razão das áreas, né? Não é uma projeção de equiparação diária, mas nós temos aqui Brasil, maior que o Oriente Médio, olha que potência que é o Brasil, maior que o Oriente Médio. O Oriente Médio, praticamente, o dobro da União Europeia. Não toda a Europa, né? Aqui é a Bielorrússia, a Ucrânia ainda não entram, mas só a União Europeia, quase 2 Oriente Médios. Alguns pontos muito importantes, que são pontos sensíveis na região e que torna a área tão especial e tão importante. Os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, boa parte da produção energética que vem do Azerbaijão, que vem do norte, passa pelo Mar Negro, tem que passar por um estreito que tem ali 700 metros, 500 metros, uma coisa incrível. Então, é um ponto muito sensível. O Canal de Suez, outro ponto muito sensível. O Estreito de Tirã, aqui, onde Israel tem um pequeno porto, que é o porto de Eilat. O Estreito de Bab el-Mandeb, que nós estamos observando uma série de ações que acontecem hoje, justamente pelos Houthis, aqui no Estreito de Bab el-Mandeb. O Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz. Lembrem desses nomes, são nomes importantes para a geopolítica mundial.
Tão importante que cada ponto azul aqui é uma base americana no Oriente Médio. Cada pontinho azul é uma base americana no Oriente Médio. E cada ponto verde do outro lado é uma base americana, iraniana. Então, imagine a tensão que é, nas costas do Golfo, no Estreito de Hormuz, a presença das bases iranianas e das bases americanas. Aqui, mostrando o grau dessa sensibilidade, uma base americana na pontinha do Omã, porque aqui não é Emirados Árabes Unidos, essa ponta aqui, descontinuada, é um pedaço do Omã, então a base americana, bases iranianas, bases americanas, e a maior base americana no Oriente Médio, que é essa base no Catar. Vejam como é importante as posições no Oriente Médio. Os senhores e as senhoras têm acompanhado, né, os ataques do grupo Houthi, que hoje comandam parte do Iêmen e a capital do Iêmen, Sanaa. Esses são os pontos onde eles afundaram ou atacaram navios que tentavam passar. Navios que iam em direção a Israel. E essas ações geraram um impacto importante no mundo. Tão importante que quando nós comparamos as principais rotas de navios que saíam da Europa e passavam antes de outubro de 2023, aqui na Europa, vinham pelo Canal de Suez e ia até o Extremo Oriente. Depois, em janeiro de 2024, vejam como que as rotas mudaram. Eles tiveram de fazer o périplo pela África, diminuindo a passagem pelo Suez em razão dos ataques do grupo Houthis. E isso revela a dificuldade que é lidar com essa realidade, né? Então, se eu saio daqui, da Holanda e venho aqui para a China, vamos ver aqui qual que é a distância que eu tenho que percorrer. 14 mil quilômetros, 38 dias de viagem para fazer essa travessia, né? Enquanto, se eu passasse por aqui, aqui são 38 dias, via Suez, são 10 mil quilômetros, 30 dias de viagem. Então, 8 dias a menos para poder chegar ao mesmo destino. E o impacto disso em várias situações. Por exemplo, para eu poder transportar da Europa até, aqui está falando da Europa, do Oriente Médio para a Europa e vice-versa, né? Antes eram 8 dias, agora são 38 dias. Para transportar gás liquefeito, também. Antes eu vinha do Golfo Pérsico, passava pelo Canal de Suez. 19 dias, agora 34 dias. 34 dias. Para sair da Índia, para poder levar arroz para os Estados Unidos, antes pelo Suez, 19 dias, agora 36 dias. 36 dias. E nesse caso, o transporte de containers saindo da China para ir para a Europa, eram 33 dias via Suez, agora 43 dias. Isso revela como que a geopolítica impacta diretamente na nossa vida. No preço do gás de cozinha, no preço do arroz, no preço do milho, etc. Uma outra questão interessante é que, muitas vezes, nós achamos que o Oriente Médio só tem deserto. Não. É uma zona de conexão. Então, quem passar pela costa israelense, pela costa libanesa e síria, vai encontrar bananas, vai encontrar ameixas, vai encontrar cerejas, laranjas, muito parecidas com aquelas que são encontradas na Itália ou na Espanha. Mesma coisa para os vinhos, mesma coisa para o azeite, deixando de lado um pouco o terroir, mas o clima, o solo um pouco parecido. Então, nós temos uma vegetação de conexão com o Mediterrâneo, com a Ásia e com o Irã, com o mundo árabe e o mundo saariano e com o Sudão. Isso gera uma diversidade interessante, mesmo sendo uma paisagem majoritariamente desértica que nós temos lá, né? Então, esse pontinho, né, menor, mais granulado, são áreas de deserto.
Essas zonas ao lado são áreas muito secas, com vegetação curta, que somente as cabras, os camelos e as ovelhas talvez consigam comer. Mas para a atividade de plantio, é necessário irrigação muito pesada, muito pesada. É uma média de temperatura muito alta. Eu fico imaginando uma média de temperatura em julho de 36 graus, é insuportável, né? A região ela está localizada majoritariamente dentro do espectro do mundo temperado. Então, no verão é muito quente e no inverno é muito frio. Então, vários países possuem estações de esqui, vários países possuem precipitação de neve. Então, as zonas mais vermelhas são as zonas mais quentes, e aí, sem sombra de dúvida, isso explica por que a Copa do Mundo no Catar aconteceu em julho. Porque o inverno, né, digamos assim, não aconteceu em julho, aconteceu no final do ano, né? O inverno no Oriente Médio é igual ao inverno na Europa, porque nós falamos da zona temperada, porque no verão é insuportável, ninguém consegue nenhuma atividade ao ar livre nessas zonas aqui não. Outro ponto interessante é que a água é um bem muito escasso, muito escasso. Meu pai me ligou ontem de luz e falou: meu filho, choveu 50 milímetros ontem. É mesmo, pai? Choveu muito, 50 ml de água. 50 ml de água. Quando nós pegamos, depois eu volto nesse mapa, 50 milímetros de água é o que chove o ano inteiro no Egito. O ano inteiro no Egito. A média de chuva no Brasil, 1760. No Egito, 51. Então, existe uma questão gravíssima de escassez de água. Gravíssima. Arábia Saudita, 56. Iraque, 216. Irã, 228. Síria. O melhorzinho é o Líbano. Saúde. O melhorzinho é o Líbano. 661. Depois, Turquia e Israel. Os melhores indicadores de água. Mas assim mesmo, 3 vezes menos do que a precipitação no Brasil. E com um agravante. No Brasil, a gente consegue ainda fazer alguns açudes. Como ali nós temos um impacto da continentalidade que é muito grande, e de um céu que não tem nuvem, no verão não tem nuvem, se você tem espelhos de água, o índice de evaporação é terrível. Então não compensa fazer espelhos de água para tentar reservar. A região possui poucos grandes rios, o Nilo, o Eufrates, o Tigre. Quase que todos os nascedouros de rios estão na Turquia. A Turquia é uma grande mãe dos rios no Oriente Médio. E no Egito, né, vem principalmente do Congo e da Etiópia. Veja a restrição, vejam, né, a restrição de atividade humana para plantio naquela região. Menos de 10 milímetros de chuva. Menos de 10 polegadas, perdão. Menos de 10 polegadas de chuva. Significa que não é possível nenhum tipo de atividade agrícola sem a utilização intensiva de irrigação em praticamente 80% de toda essa região. Ficando somente para parte de Israel, Líbano, Palestina, Síria, a costa, né, a Turquia, parte do Irã e parte do Iraque, capaz de ter, então, uma condição melhor para plantar, seja trigo, sorgo, milho e feijões. O petróleo, talvez, seja uma das marcas mais relevantes do Oriente Médio. Só que as pessoas acham que todos têm petróleo no Oriente Médio. Já me perguntaram se eu tenho posto de petróleo no Oriente Médio, que minha família é libanesa, né? Professor, o senhor tem um posto de petróleo? Eu falei, não, não tenho, porque ali é dividido. Tem os primos pobres e os primos ricos. Então, uma parte da geologia favoreceu a presença de petróleo. A outra parte tem quase nada de petróleo, né? Mas existe também uma característica interessante na região, é que no mundo não existe um lugar onde exista
poços supergigantes de petróleo. Imaginem isso. Não é um poço gigante, é um poço supergigante. Os senhores têm ideia do tamanho da nossa reserva de petróleo comprovada no Brasil? Total, comprovada. Alguns falam 16 bilhões de barris, outros falam 17 bilhões, petróleo só. Um poço na Arábia Saudita, um poço tem 83 bilhões de petróleo, de barris de petróleo. Um poço, 83 bilhões de barris de petróleo comprovado. E o mais interessante, quanto custa para o Brasil prospectar um barril de petróleo lá do pré-sal? É baratinho? Quanto custa prospectar um barril de petróleo, 200 litros de petróleo aproximadamente, na Arábia Saudita? É baratinho? É muito baratinho. Aqui nós temos, então, as principais manchas de petróleo. Eu estou apresentando para os senhores, de maneira inédita, os novos mapas que vão sair na segunda edição do meu livro sobre o Oriente Médio. Não foi publicado ainda, mas são os mapas novos que vão sair. Aqui nós temos a geolocalização dos principais poços de petróleo do Oriente Médio. E o que nós vemos é isso, que a sua concentração está no Golfo Pérsico, dentro do Golfo, e a Arábia Saudita, esse é aquele poço de 83 bilhões de barris de petróleo, e muito no Irã, muito no Kuwait, no Iraque, um pouco mais no Omã, mas nós observamos isso. Nessa parte, nós temos muito petróleo. Nessa outra parte, muito pouco petróleo. No norte da África, nós vamos encontrar também bastante petróleo, na Líbia, na Argélia, nesses lugares, né? Então, vejam que interessante como que isso também impacta na capacidade, no poder dos países. Produzir um barril de petróleo no Irã custa $2. Produzir um barril de 200 litros de petróleo no Irã custa $2. Deixa eu ver quanto que dá isso. Dá R$10. R$10, eu sei que é R$10. Dá R$10 um barril de petróleo. Para poder prospectar um barril de petróleo no Brasil, quase $10. Já muda razoavelmente. R$50. Mais de $10, né? Não, $10. E no Reino Unido, quase $20. Então, isso mostra também o quão é atraente o Oriente Médio. Olha a Rússia, $3 para prospectar um barril de petróleo. E isso é revelador do sucesso que a Rússia tem tido na guerra, na sua capacidade de manter a máquina funcionando, ou de exportar com preço mais barato para alguns aliados. Então, o valor do barril de petróleo, ele também vai ser muito importante nessa disputa, né, de diminui o valor do barril, aumenta o valor do barril na política econômica mundial. O Oriente Médio possui aproximadamente 377 milhões de habitantes, que vivem naquela região, sendo que 212 milhões são considerados árabes, 56%. Isso é uma novidade, né? Geralmente as pessoas acham que quase 100% é árabe, mas não é. Porque existem ali turcos que não são árabes e iranianos que não são árabes e que não falam árabe. Dentre os árabes, nós temos também muita diversidade. Tem muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, muçulmanos alauítas, muçulmanos drusos, que os drusos não se consideram muçulmanos. Existem cristãos ortodoxos, católicos e mais uma infinidade de minorias religiosas. Protestantes, existem protestantes no Líbano, que é muito importante. E, dentre a população da região, ainda coexistem dezenas de outras minorias étnicas que são importantes para a dinâmica interna. Armênios,
curdos, judeus, ciganos. Então, é uma região com muita diversidade étnica e religiosa. Então, os países mais populosos ali, Egito, Turquia, Irã, em primeiro lugar. Depois, Iraque, Arábia Saudita, o Iêmen, e países com populações que são quase a população de Belo Horizonte, ou a metade da população de Belo Horizonte. Aqui, não sei se o projetor consegue mostrar com clareza, nós temos algumas etnias principais. Nessa mancha cinza é onde concentra a maior parte dos árabes. Nessa mancha cinza escura, os judeus. Nessa parte pontilhada, os turcos. Logo abaixo, vamos colocar ao sudeste, os curdos, são os curdos. E aqui os persas. Então essa é uma perspectiva mais geral que nos ajuda a quebrar um pouco essa ideia de que são todos iguais. E são muito diferentes. Os persas falam uma língua que eu não consigo entender nada. Os turcos falam uma língua que foi modernizada depois da Primeira Guerra Mundial. Dentro dos árabes, existe uma variação do árabe entre os 22 países árabes do mundo inteiro. Então, o hebraico é a língua oficial de Israel. Então, existe uma diversidade grande. Os curdos falam várias variações da língua curda. Então, existe aí essa diversidade grande. Do ponto de vista religioso, o Oriente Médio tem algo que é notável. Hoje, nós assumimos a ideia do monoteísmo como algo dado. Mas essa foi uma invenção do Oriente Médio. Seja aqueles que dizem que foi o zoroastrismo com o Zoroastro, sejam aqueles que vão dizer que foi Akhenaton que trouxe a primeira ideia de um monoteísmo na religião, mas existe ali de maneira mais evidente que os judeus que vão trazer essa visão de mundo, principalmente com o pai Abraão, de um mundo monoteísta. E isso vai transformar profundamente a realidade humana e a realidade do mundo. E essa foi uma contribuição notável que o Oriente Médio trouxe para a civilização mundial e que vai transformar o nosso mundo, como mundo monoteísta. O mundo nosso, europeu, latino-americano, parte do mundo africano, parte do mundo asiático, é resultado do mundo do Deus dos judeus. Do mundo do Deus que depois veio ser dos cristãos e dos muçulmanos. Uma outra questão interessante é que, quando nós lemos na Bíblia, Caim e Abel não eram judeus contra árabes. Não eram. Os irmãos eram outros. Eram Isaac e Ismael, filhos de Abraão. Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. E ali tem um problema de família, os piores problemas acontecem sempre na família, E aí os irmãos são separados. Mas são dois povos irmãos, porque Ismael vai dar origem aos árabes, está lá em Gênesis, quando Abraão fala: meu filho, você vai ser o líder de um grande povo, você vai ter grandes terras. E Isaac vai ser quem vai dar depois a descendência dos judeus. Então, muitos utilizam agora para associar muçulmanos, cristãos e judeus como irmãos abraâmicos. Porque tanto os judeus, quanto os cristãos, quanto os muçulmanos acreditam em Abraão como pai fundador de suas respectivas religiões. Então, essa expressão para cobrir o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a gente chama de religiões abraâmicas. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção sobre a diferença eu quero falar rapidamente sobre isso, do Islã com relação ao judaísmo e ao cristianismo, que é a sua relação com a política. Os judeus viveram 400, 500 anos cativos e escravos. Os cristãos viveram 300 anos perseguidos, humilhados, engolidos pelas feras.
E o islamismo ele nasce, nos seus primeiros anos, uma pequena perseguição contra Maomé, que foge para Medina, mas logo depois, o próprio Maomé já funda uma cidade-estado com uma força militar, com uma força política e com uma força econômica. E em cima dessa experiência em Medina, ele faz uma ação com as tribos em volta, e a relação que esse povo tem de fé, religião, política, força militar e Estado é quase como se fosse algo intrínseco. No Islã, não se separa religião de política. Não se separa religião de Estado. O que é muito diferente quando a gente pensa o cristianismo e o judaísmo. Por mais que depois o judaísmo tenha encontrado, uma face que também fosse de Estado, de força, e o cristianismo também, com Constantino, o Islã tem isso desde a sua essência, desde o seu início. Então, embora seja verdade nos reinos judeus e do cristianismo, em grande parte da sua história, essa falta de distinção política, religião, é resultado da história nessas duas religiões, em vez de serem incorporadas desde o início, como foi no caso do islamismo. O islamismo sempre foi uma religião do poder do Estado, sem nenhuma divisão política ou religiosa. Esta aqui é o mapa do Oriente Médio, mostrando onde tem mais sunitas e xiitas. Essa divisão dentro do Islã, que nasce no Oriente Médio, ela é uma divisão de sucessão. Quando Maomé morre, não fica claro quem vai suceder, começa uma briga interna. Quem defendia que quem deveria ser o próximo califa, esse califa deveria ser um descendente de sangue, chamavam Shiae, partidário de Ali, que era primo e genro do profeta Maomé. Então, uma parte defendia que a liderança do Islã deveria ser por hereditariedade. A outra parte dizia que quem deveria sucedê-lo deveria ser um homem bom e que observasse a Sunna, as leis do Islã, Abu Bakr. Dessa briga sunismo-xiismo, numa batalha chamada Batalha de Karbala, o neto de Maomé é morto e aí se separam. 85% dos muçulmanos são sunitas. 85%. A maior parte dos xiitas no mundo inteiro estão no Irã. 80% dos xiitas estão no Irã. E o restante do Oriente Médio, quase todo, ele é sunita. Então vejam só, Egito é sunita, o cinza mais escuro é sunita e o cinza mais claro é xiita. Então, Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, tem quase que um eixo aqui assim. Mais para cá, sunita, mais para lá, xiita. O Iraque, muito xiita, o Irã, xiita, o Omã também com uma presença importante xiita. Se a gente observar esse mapa mais ao lado, a maior parte dos xiitas estão aqui. Um pedacinho no Líbano e aqui. As manchas do xiismo no Oriente Médio. Os xiitas são mais fundamentalistas? Não necessariamente. Al-Qaeda, sunita. Estado Islâmico, sunita. Al-Shabaab, sunita. O que mais? Talibã, sunita. Xiita. Hezbollah, xiita. Então, a maior parte dos grupos mais radicais são sunitas. Mas existem alguns poucos que são xiitas também. E aqui os cristãos no Oriente Médio. Onde estão os cristãos no Oriente Médio? Olha aqui a quantidade de cristãos no Líbano. Quase 1/3. No Kuwait, 20%. Uma quantidade muito interessante também. Acho que não é, isso aqui não é. Essa cor aqui um pouquinho mais clara. Né? Também aqui, não, cristãos é escuro. Isso aqui é cristão. Cristão, 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 cristão. Então, no Kuwait tem muito cristão, no Líbano tem muito cristão, nos Emirados tem muito cristão também, mas não passa de 10, 15, só no Líbano que chega a 30% de cristãos. Ainda falando de religião, nós falamos daquele
daquele espectro de Jerusalém, Jerusalém é um microcosmos que mostra um pouco essa complexidade do Oriente Médio. Essa aqui é a cidade velha de Jerusalém. Aqui é o Templo do Monte. A mesquita de Al-Aqsa está aqui. A mesquita do Domo Dourado está aqui. O Muro das Lamentações está aqui. Um quarteirão judeu está aqui. Quarteirão muçulmano. O quarteirão cristão. O quarteirão armênio cristão. Os cristãos mais antigos do Oriente Médio são armênios. Aqui nós temos o Santo Sepulcro. Então, num raio de 500 metros, eu tenho os 3 ícones, talvez mais importantes dessas 3 religiões monoteístas do mundo. Aqui o Muro das Lamentações, homem de um lado, mulher do outro, rezando e orando no que restou do Templo de Salomão. Aqui a cúpula da mesquita de Al-Aqsa, onde a tradição cristã, judaica e islâmica acreditam que Ismael ou Isaac quase foi sacrificado pelo seu pai. Essas 3 tradições acreditam nisso. Por isso que essa mesquita foi criada aqui, para ser um lugar que mostrasse o ponto onde seria o sacrifício para os muçulmanos de Ismael, para os judeus e cristãos de Isaac. Aqui a mesquita do Domo Dourado e aqui o Santo Sepulcro em Jerusalém, onde a tradição acredita que Jesus foi enterrado e ressuscitou ao 3º dia. Então, existe uma energia muito forte naquela região e que, de certa forma, afeta a política, afeta as decisões de paz e cooperação de um lado e guerra do outro. Aqui o mapa mostrando a distribuição dessas religiões no mundo. Então, como que o cristianismo ainda bem espalhado no mundo ocidental, mas como que no Oriente Médio, Ásia Central, quase como, não era uma associação, quase como uma serpente veio aqui, né, ocupando espaços importantes entre a Europa, norte da África, Oriente Médio, Ásia, até no Sudeste Asiático, Indonésia, que é o país com o maior número de população muçulmana do mundo, e a importância da Índia e da China, né? A Índia com o hinduísmo, a China aqui com basicamente o confucionismo e o ateísmo, e um outro fenômeno que tem acontecido fortemente na Europa, uma Europa que é mais cristã, mas que é muito mais ateísta do que islâmica. O cinza é ateísmo, o verde é islã, o azul é cristão. Então, como que o ateísmo vem forte também aqui na Europa? Poder econômico também irá compor essa visão que nós temos daquele mundo, né? Quais são as principais forças econômicas daquele mundo médio oriental? A maior delas é a Arábia Saudita, com PIB de 1,1 trilhões de dólares, bem expressivo, bem expressivo. Depois a Turquia, depois o que é surpreendente, um país que é do tamanho do Sergipe, que é Israel. Israel tem o 3º maior PIB do Oriente Médio. Está aqui, ó, 525 bilhões de dólares. Depois, Emirados Árabes Unidos, próximo, 507 bilhões de dólares. E aí, por diante, Egito e Irã. Então, nós temos Arábia Saudita, Turquia, as 2 grandes potências econômicas. Logo depois, tem Israel, aí vem Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Isso explica muito as disputas locais, muitas disputas locais, né? Quando a gente fala disputa Irã, Arábia Saudita, ou Turquia, Israel, né? Isso explica muito. Eu vou passar rapidamente por isso, mas, na verdade, o Oriente Médio, ele é resultado do fim, esse Oriente Médio que nós conhecemos hoje, ele é resultado do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela região estava dominada pelo Império Otomano. O Império Otomano, então, ele vai, ao colapsar na Primeira Guerra Mundial, ser ocupado por ingleses, franceses. E os ingleses e os franceses, né, a partir de toda essa construção histórica, eles vão dividir aquela região em partes, de maneira que os ingleses, os franceses,
pudessem ter maior controle daquela área. Né? A história de Israel está muito ligada a isso, com a Declaração Balfour, os acordos de Sykes-Picot e também a Revolta Árabe de 1916, que vai ser a sinalização de apoio dos ingleses à criação de um Estado árabe. Mas não vou me deter nisso, porque realmente nós precisaríamos de muito tempo para falar de todas essas coisas. De toda forma, esse Oriente Médio que nasce, ele vai criar muitas dificuldades, né? Nós sabemos que quando as fronteiras, mesmo que as fronteiras naturais e as fronteiras artificiais, todas são fronteiras arbitrárias, porque são criadas por nós, as fronteiras artificiais com cunho político, elas são muito arbitrárias. E elas desempenham um propósito político muito evidente. E com o tempo elas geram problema. Esses problemas foram observados nos últimos 75 anos na região. E um evento muito importante, que todos nós, né, já ouvimos falar, que foi a Primavera Árabe, foi, de certa forma, o colapso desse tipo de organização política e social. Né? Então, a Primavera Árabe ela foi um evento muito relevante, né? 2010, 2011, em razão das péssimas condições de vida que os árabes vivenciavam, muitas vezes governos muito autoritários, e aquilo vai gerar uma série de contestação popular e a derrubada de vários governos. Né? Começou na Tunísia, caindo na Tunísia, caiu o Egito, e ali uma série de outros países vivenciaram o alastramento dessa não é uma revolução, não foi uma revolução, em alguns países não mudou nada, mas gerou uma mudança muito interessante do quadro geopolítico da região. Se eu fosse observar qual foi o maior impacto da Primavera Árabe, é imaginar um tabuleiro de xadrez em que os americanos, os europeus, os russos e os chineses estão muito habituados a jogar. E quando acontece a Primavera Árabe, alguém balança e as pedras caem. E eu não consigo mais prever onde as pedras estavam. Então a Primavera Árabe cria uma série de problemas. Né? A guerra civil na Síria, a guerra no Iraque, a guerra que depois vai também transbordar no Iêmen e assim por diante. Ninguém vai conseguir ler isso, mas isso aqui tem um apelo visual muito interessante. Cada item desse é uma guerra que aconteceu de 1948 até 2023 na região, por país. Essa aqui é a lista de Israel. Essa aqui é a lista da Palestina. Essa é a lista da Síria. Essa é a lista do Iêmen. Essa é a lista do Iraque. Cada um com uma lista de guerra. Imaginem isso. Região extremamente instável do ponto de vista político. Mas, ao mesmo tempo, nós não conhecemos a região. Conhecemos? Não conhecemos a região. Essa é Riad, capital da Arábia Saudita. Esse é Doha, capital do Catar. Esse é a cidade do Kuwait. Esse aqui é Dubai. Eles não sabem o que fazem com dinheiro. Aí eles vão criar um condomínio fechado em forma de palmeira no meio do mar. Eu estou querendo comprar uma casinha aqui, ó, com saída para o mar. Coisa impressionante. Estava em promoção nos últimos anos aí, na crise imobiliária. Isso aqui parece um filme de ficção, não é? Isso aqui é o Bahrein. Isso é o Oriente Médio. Mas qual a visão que nós temos do Oriente Médio? Guerra, destruição, desgraça, falta de dinheiro. Mas esse também é o Oriente Médio. Essa foto linda aqui, ó. Isso aqui eu estou na velha Jafá, olhando Tel Aviv, ó, nessa costa maravilhosa. Olha Istambul. Istambul, cidade incrível. Quem vê assim o Cairo, acha que o Cairo é muito tranquilo, né? Meu Deus, é uma bagunça. Mas é uma cidade bonita, né? O nosso Líbano, e essa imagem ela é muito, muito importante. Do lado da igreja de São José, uma mesquita, em Beirute. O centro histórico de Beirute, lindo. A marina de Beirute. Estou puxando a sardinha para os libaneses mesmo, é isso. Amman, na Jordânia. Teherã, com bastante neve. A praça, que primeiro era a Praça da União, depois virou a Praça da Revolução, em Teherã.
Damasco, que tenta se reerguer aos trancos e barrancos. Bagdá, que está meio caidinha. Muito tempo de guerra, né? Saná, no Iêmen. Eles falam que os primeiros apartamentos que foram inventados foram no Iêmen. São casas que têm mais de 500, 700 anos, mas em formatos de prédios. Construções históricas. Omã, que é um país lindo, incrível, que vale a pena visitar, muito seguro. A cidade onde o nosso Senhor nasceu, Jesus Cristo. Belém, na Palestina. Mas, aí os senhores e as senhoras também têm razão. Porque esse também é o Oriente Médio. Isso também é o Oriente Médio. Esse também é o Oriente Médio. Isso aqui parece a Batalha de Stalingrado, né? Se eu colocar essa imagem em preto e branco, nós vamos falar, isso aqui é a Segunda Guerra Mundial. Batalha de Stalingrado. Não, isso aqui é bombardeio em Dresden. Não, isso aqui é Homs, na Síria. Explosão de nitrato de amônia no Líbano. Aí, desastre. Iêmen. Gaza. Esse é o Oriente Médio. Mas, professor, por que eles brigam tanto? E eu sempre respondo, brigam tanto porque tem algo importante em disputa. Só brigam porque tem algo importante em disputa. A guerra na Síria, a guerra no Iêmen, o conflito israelense-palestino, a rivalidade Irã e Arábia Saudita, a questão curda, a hidropolítica, a geopolítica do petróleo. Quantas aulas nós vamos ter que dar para compreender isso tudo? Se não fosse importante o Oriente Médio, não teria tanta base americana. Vamos fazer um gráfico de dispersão, concentração. A maior parte das bases americanas está aqui, ó. Está aqui. Justamente no aquilo que o Mackinder chama de Inner Crescent. É justamente no Inner Crescent, ou no Rimland, que o Speakman chama, né, de zona de contenção do Heartland, é que os americanos colocaram suas bases. Oriente Médio, conexão da Ilha Mundial, Extremo Oriente, Pacífico, a importância do Oriente Médio para a geopolítica mundial. Já mostrei esse mapa uma vez, mas mostrando de novo as fontes de tensão desse crescente insular xiita, das bases americanas, e como que isso gera uma condição de muita disputa, um eixo de resistência contra um eixo conservador, também já havia mostrado isso anteriormente, como isso gera uma disputa em um âmbito global, né? E como que nós, então, nos fazemos uma pergunta. Que mundo é esse que nós vivemos hoje? Qual posição o Brasil deve se colocar? O que o Oriente Médio nos sinaliza sobre o futuro? Que tipo de disputas nós vivemos? Não é? Um teórico geopolítico, também chama o Huntington de geopolítico, americano, vai criar uma teoria que ficou conhecida como choque das civilizações. Acaba a Guerra Fria e o Huntington vai dizer o seguinte: a guerra agora não será uma guerra normal mais. Não será guerra entre estados. A guerra será entre culturas. E isso vai tornar as disputas mais difíceis. A guerra vai ser entre a civilização hindu, budista, confucionista ou chinesa, muçulmana, africana, latino-americana, ortodoxa e ocidental. Quem que é o mundo ocidental? Quem que é o mundo chinês? Quem que é o mundo africano? Quem que é o mundo latino-americano? Será que hoje nós vemos isso? O Oriente Médio reflete essa disputa? Com certeza. Uma zona de relevância energética espetacular, de passagem de primeira grandeza, uma área que é o berço da civilização, a cidade de Ur da Babilônia, a cidade da Babilônia propriamente dita, os sumérios, os egípcios, os hititas, todos eles que deram ao mundo ocidental as suas bases, que deram inspiração aos gregos e aos romanos. Que tipo de disputa acontece no Oriente Médio? É a disputa do mundo muçulmano contra o mundo ocidental?
Ou é a disputa do mundo chinês e do mundo ortodoxo contra o mundo ocidental? Pela disputa daquela zona. Claro que existe um olhar muito homogeneizante do Huntington aqui, né? A América Latina ela não é tão unida. O mundo ocidental também não é tão unido, mas de maneira geral, vivemos hoje um mundo em transição. E que essas noções de Ocidente, Oriente, mundo confucionista, mundo ortodoxo, ficam cada vez mais evidentes, né? Guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, guerra econômica, ascensão chinesa, problemas nos Estados Unidos e o Brasil, e Minas Gerais. Então, é nessa questão final que eu coloco, né, a responsabilidade dos senhores e das senhoras no sentido de compreender muito bem o que acontece naquela região. Porque naquela região nós temos impactos daquilo que movimenta nossa razão de ser. Somos cristãos, somos muçulmanos, somos judeus, ou que movimenta a economia global, o petróleo, o deslocamento de material comercial, ou até mesmo, né, a disputa entre essas grandes forças internacionais que querem ocupar esse novo heartland do século XXI, que provavelmente pode ser o Oriente Médio. Então, eu agradeço muito a atenção de todos os senhores e senhoras e fico à disposição caso tenham alguma questão. Muito obrigado.